Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, ou mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando desta feita a lição Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Cartas Pastorais, Princípios para uma Vida Bem-Sucedida. E a lição de hoje é a lição de número 9, que tem por título Um Obreiro Aprovado por Deus. O texto de referência, para você que está aí com a sua Bíblia, está registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 21. O versículo do dia diz: E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. 1 Timóteo capítulo 3, verso 10. A verdade aplicada ainda diz: o obreiro aprovado é irrepreensível aos olhos de Deus, da comunidade cristã e da sociedade. Então, 3 pontos importantes para o obreiro que, de fato, tem a vocação e a chamada de Deus para a sua vida. Nós vamos estar falando aqui sobre o caráter do obreiro, e ele, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele precisa ser uma pessoa irrepreensível, não só diante de Deus, aos olhos de Deus, mas também da comunidade cristã da qual ele faz parte e de toda a sociedade, na qual ele está inserido. Ok, meus amados? A lição de hoje ela tem 3 objetivos, e o primeiro deles é reconhecer a relação entre obreiro provado e aprovado. Segundo, perceber que todos somos tentados. E em terceiro, entender que nossa raiz deve estar em Cristo. E a nossa oração hoje é que clamemos para que os obreiros sejam primeiro aprovados por Deus e posteriormente reconhecidos pelos homens. A gente tem percebido também aí uma inversão de valores muito grande e, com toda certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, isso tem trazido muitas decepções para a Igreja do Senhor na Terra. São homens que são levantados, como já em outras aulas nós abordamos, levantado muitas vezes pela aparência física, pelo poder financeiro que possui, e algumas denominações, isso se tornou aí uma moeda de troca. Então, para não perder aquele irmão que é um fiel dizimista, é um bom cooperador, então eu prendo ele com um cargo, como se isso fosse resolver o problema. E aí, se por um lado resolve, porque é o lado financeiro, para não perder ali a contribuição daquele obreiro, daquele membro, por outro lado, acaba trazendo prejuízo para a obra do Senhor, porque ele não foi vocacionado, ele não foi chamado por Deus, e aí você está fazendo algo fora de contexto, que não é da aprovação de Deus. Então isso é perigoso, e com certeza, irmãos, um dia, todas essas pessoas, esses líderes que agiram dessa forma, eles prestarão conta diante do Senhor, tá certo? Porque as coisas não funcionam assim, ok? Mas vamos ao comentário da lição. A introdução está dizendo que antes de ser reconhecido ou aprovado pelos homens, o obreiro precisa receber de Deus sua chancela. Não podemos confundir a aceitação das pessoas com a aprovação divina. Quando a gente olha para a igreja primitiva, nós vamos ver que as pessoas que ali foram separadas, principalmente para o diaconato, na época ali do apóstolo Pedro, quando a igreja cresceu virtuosamente, e estava havendo ali dificuldades para que as coisas fossem bem administradas. Nós vemos ali o modelo bíblico, quando o conselho dos apóstolos era que se levantasse 7 varões cheios do Espírito Santo, de boa reputação. Está registrado lá. Então, não é um quebra-cabeça, alguma coisa tão complicada. Mas hoje em dia, infelizmente, não acontece isso. Então eu poderia aqui ficar horas falando sobre esse tema e mostrando algumas incoerências do que tem acontecido no meio do povo de Deus. Infelizmente, muitos obreiros são levantados simplesmente para poder fazer coro nas eleições aí das convenções,
para que aquela pessoa que está sendo indicada como presidente da convenção seja eleito, né? Pessoas, eu já tive a oportunidade de ver pessoas, né, que vieram participar da convenção, né, pessoas que nem crente não era, mas recebeu lá uma credencial de evangelista e estava lá para votar. Então, é só Jesus na causa, irmãos. Então, tudo isso é pecado. Isso é uma abominação diante de Deus. As pessoas parece que perderam o senso, perderam a responsabilidade, o temor a Deus, e eles estão correndo aí em busca de poder, em busca de coisas que é dessa vida, que vai perecer. Não estão priorizando o reino de Deus. Está entendendo? O conselho bíblico é esse. Precisa de obreiros, a seara do Senhor precisa de obreiro? Precisa. Mas quem dá o obreiro? É o Senhor. É o Senhor que aprova, é o Senhor que chama, é o Senhor que escolhe, é o Senhor que capacita, tá certo? E quando ele recebe o reconhecimento do ministério local, ele não está ali sendo feito ali um obreiro porque o ministério achou que deveria ser assim. Ele está sendo reconhecido porque Deus já fez o trabalho que tinha que ser feito. É por isso que tem que ser feito com jejum e oração, como era no passado, né? Ninguém separava assim aleatoriamente. Olhei para aquele irmão, ele tem jeito de ser bem crente, ele parece ser espiritual, ele parece ser aquilo, parece aquilo outro, e vamos trazer ele para o nosso lado aqui, vamos dar uma credencial para ele aqui de presbítero, vamos orar por ele aqui, daqui para frente ele já é presbítero, vamos botar ele para ensinar. Não é assim que funciona. Aliás, nunca foi assim, tá certo? Então vamos aqui. O ponto-chave diz que a aprovação divina deve ser o farol que guia o nosso viver. No primeiro ponto, diz que o obreiro provado e aprovado. Então, para termos um obreiro provado e aprovado, precisamos saber que uma das mais sublimes missões na terra é ser um vocacionado por Deus. Porém, isso exige o mais alto grau de comprometimento moral e espiritual. As Escrituras dizem que precisamos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, conforme está registrado em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Tem que ter a aprovação de Deus, né? Tem que ser provado por Deus. Não adianta você ter aí um bom conhecimento teológico, ter um bom conhecimento bíblico, mas não ser aprovado por Deus devido à sua maneira de se conduzir, à sua falta de caráter, à sua falta de responsabilidade, a falta de honestidade, enfim, são uma série de coisas que implicam na chamada. Então, a pessoa realmente tem que ser alguém chamado por Deus que seja irrepreensível em tudo e que se torne exemplo dos fiéis, porque você vai ser como um farol, irmão. Você está lá na frente, as pessoas estão olhando para você. Se você é uma pessoa que se conduz com prudência, é uma pessoa honesta, uma pessoa que tem caráter, que fala e cumpre o que está falando, né? Prega o que vive e vive o que prega, você vai ter muitas pessoas se espelhando em você. Mas se você é uma pessoa que só exige das outras pessoas o que elas devem fazer e você não faz, você faz o contrário, algumas pessoas vão obedecer, mas outras vão observar, falou, poxa, como é que essa pessoa está dizendo que é para ser assim, 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 e ele está fazendo diferente? Então, isso aí já começa a gerar um conflito. E esse tipo de conflito não vai fazer bem para a igreja do Senhor, porque a igreja não é minha, não é sua. A igreja é do Senhor. Nós fazemos parte da igreja. E o Senhor escolhe as pessoas, né, que Ele quer colocar como liderança para administrar o seu povo. Por isso Ele constituiu o ministério por intermédio de Jesus. E Jesus, ao voltar para o Pai, deixou o ministério ativo por intermédio dos apóstolos. E nós alcançamos essa graça. Isso aí não é para qualquer um. Muitas pessoas poderiam estar hoje ocupando a posição que eu ocupo, mas aprove o Senhor me escolher. E como Ele me escolheu, eu tenho que estar dentro da vontade de Deus. Eu não posso fazer as coisas fora das quatro linhas daquilo que a palavra de Deus preceitua. Porque se eu o fizer, eu estou fazendo para minha própria condenação. Porque não estou cumprindo como um bom mordomo, né? Cuidando da casa do Senhor como deveria e como Deus está cuidando. Ok? Primeiro ponto aqui está dizendo, vai estar falando sobre o caráter daquele que é aprovado. O caráter é a impressão digital da alma
Por isso, o cristão precisa ter o caráter forjado à luz da palavra e em Cristo. Qualquer deficiência no caráter do obreiro, por exemplo, pode depor contra a obra e o reino de Deus por causa do escândalo e da perda de almas para o reino das trevas. Jesus adverte sobre o escândalo, lá em Mateus 18, verso 7, onde está escrito que é necessário que venha o escândalo. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. E o texto é tão profundo que diz que melhor seria que não tivesse nascido. Porque é algo que a gente não tem nem como mensurar o castigo, a punição para aquela pessoa que trazia o escândalo para a obra de Deus, para a igreja do Senhor. Paulo pontua ainda que diante dos problemas, os aprovados se manifestam. 1 Coríntios capítulo 11, verso 19. Infelizmente, vivemos uma crise moral, inclusive na igreja, dos líderes aos membros. Não raras vezes os escândalos são noticiados. É urgente que sejam levantados, como na igreja primitiva, obreiros provados e aprovados para o bom combate. Não é de se estranhar, irmãos, que muitos ministérios por aí já teve até nas barras dos tribunais, chamaram polícia, trazendo escândalos, coisas que aconteceram no seio da igreja, que deveria ser tratada pela igreja conforme preceitou a palavra de Deus, foram tratadas nas barras dos tribunais, diante dos ímpios. E isso é escândalo. Pessoas que quiseram se adonar da igreja, pessoas que não aceitam a submissão ao ministério. Enfim, existem muitas coisas, e isso não aconteceu, não. Isso ainda acontece nos dias atuais. Divisões, racha, porque a pessoa acha que é mais importante do que a outra, que ela ensina melhor do que a outra, e sempre tem aquele grupinho que se coaduna com aquela filosofia do diabo e vai fermentando e vai destruindo, e quando pensa que não, sai ali um outro movimento, e aí começa muitas vezes a trazer prejuízo para o reino de Deus. Nós, como cristãos, nós precisamos estar em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. O apóstolo diz que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. O cristão verdadeiro, ele vive em novidade de vida. É claro que nós precisamos ter maturidade e discernimento espiritual para não nos deixar levar por esses movimentos que eu digo que é diabólico, porque não é de Deus, sabe? Sempre existiu, somente da nossa era para cá, como vai existir até a volta de Cristo. Pessoas que sempre vão estar descontentes com alguma coisa e vão se levantar contra a liderança da igreja, contra o ministério, porque são pessoas que não têm caráter, são pessoas que não foram aprovadas por Deus, são pessoas que muitas das vezes foram aprovadas pelo homem. E eu tenho visto nessa vida que Deus me deu, eu tenho visto muitos prejuízos em muitas dessas pessoas que foram levantados por conta da sua aparência, da sua maneira fácil de se expressar, pelo poder aquisitivo financeiro que possuía, dando golpe naqueles que apadrinharam, que o apadrinharam, que colocaram na frente. Eu já vi muito isso acontecer, lamentavelmente. No entanto, quando essas coisas acontecem, muita gente se escandaliza e acaba saindo. Isso também é fato, porque eu acredito que muitos dos nossos irmãos, eles não têm a maturidade suficiente para resistir o tranco. Por outro lado, existem aquelas pessoas que endeusam o pastor da igreja. É claro que nós temos que respeitar o nosso pastor, nós temos que honrá-lo, ele deve gozar do nosso amor, do nosso carinho, mas nós não podemos idolatrar o nosso pastor. E ninguém, porque ele é humano, ele é um homem, e como homem, ele está sujeito a falhar, a errar, a pecar, a cair. O que nós devemos fazer é orar por ele, para que Deus dê graça, tenha misericórdia, que o Senhor o guarde, que o Senhor o livre, que o Senhor livre das tentações, dos laços, porque nós estamos cercados de muitas coisas. E ninguém está acima do bem e do mal para dizer, eu sou tal, comigo isso não acontece, ou jamais vai acontecer. Você não pode falar isso. Então, manter um caráter, manter uma aprovação da parte de Deus, ser reconhecido pela igreja como homem de Deus, requer uma comunhão perfeita, uma comunhão completa com o Senhor e com a sua palavra. Não é tarefa fácil,
Não é fácil, irmão, mas não é impossível. É questão de se dedicar ao Senhor e ao ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Tem como se desvencilhar de todos esses enroscos que aparecem no caminho do obreiro. Não se deixar levar pela aparência, pela voz bonita, pela eloquência, mas procurar sempre buscar o Senhor, pedindo de Deus a resposta, para que Ele venha aprovar ou não se aquela pessoa está dentro da sua vontade para fazer um trabalho para o Senhor. Nós não podemos encher os púlpitos das igrejas. Tem muitas igrejas por aí, irmãos, com os púlpitos superlotados, de tal forma que se você não chegar cedo no culto, você não consegue sentar no púlpito. Por quê? Porque tem gente saindo pelo ladrão. Mas aí eu faço uma pergunta. Pega um desses obreiros e diz: irmão, eu preciso que você vá dirigir, melhor dizendo, uma subcongregação lá na favela tal. Ou eu preciso do irmão lá em Rondônia, lá naqueles interior, lá depois de Rondônia para lá, ainda uns quilômetros. Vê se alguém vai. Vai nada, irmão. Porque essas pessoas, esses obreiros, eles querem sombra e água fresca. Eles não querem amassar barro. Eles não querem sair para evangelizar, entendeu? Somente uma região pobre, carente, onde ele precisa dar e não tem o que receber. Porque esses camaradas, eles querem estar numa posição onde eles possam ser ovacionados, onde eles possam esnobar, onde eles possam estar tendo o seu ego massageado. A maioria dessas pessoas querem isso, irmão. Eles não estão afim de fazer a obra de Deus. Eles estão ali para ostentar aquilo que eles são. O pastor fulano de tal, o camarada estufa o peito, parece um general, entendeu? E não é assim. Nós não fomos chamados para ser servidos, nós fomos chamados para servir. Tem gente que confunde as coisas. Acha que pastor é aquela pessoa que está sentado num trono de ouro e que todo mundo ali é súdito, é servo e tem ali que fazer tudo para ele. Não é assim não, irmão, é o contrário. E Jesus é o nosso modelo. Ele se tornou para nós o exemplo, tá certo? Então é por isso que muitos obreiros têm quebrado a cara. E eu acredito que é permissão de Deus. Porque o homem quer, o homem faz isso. O homem da carteirinha, o homem da credencial, o homem faz e acontece. Mas Deus diz assim, Você vê no caso lá de Samuel, quando chegou na casa de Jessé, né? Quando ele botou o olho naquele Jonadab lá, ele falou: opa, esse é o escolhido de Deus, olha só o porte desse camarada aqui. E não é assim que funciona, tá certo, meus irmãos? Então vamos adiante. No segundo ponto, o obreiro ele precisa ser provado no contexto familiar. E esse aqui é o que mais pega no calcanhar de Aquiles, porque é muito fácil você demonstrar uma coisa lá na vila onde você mora, na sociedade, até no templo, lá na igreja onde você congrega. Mas o ponto-chave está aqui, é no convívio familiar, tá certo? Nas qualidades de um obreiro, Paulo, em sua missiva, deixou bem claro que se alguém não governa a sua casa, é impossível ser um líder eclesiástico. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4. Em outra passagem bíblica, veremos que quem não cuida dos seus negou a fé e é pior que o infiel. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Indubitavelmente, a família é o primeiro campo de atuação onde o obreiro precisa exercitar o amor, a devoção e o caráter. Assim como na época de Paulo, existe hoje problemas de agressões, traições e falta de sobriedade. A família ocupa um papel preponderante na aprovação ou desaprovação do obreiro. Que Deus nos ajude a ser segundo o seu coração. Então nós vemos aí, que tem muitos obreiros que na igreja, na frente da irmandade, ele é uma brasa viva. É puro fogo, é o mais espiritual, mas lá fora, ele dá nó até em pingo d'água. Eu não sei como consegue fazer isso, mas ele consegue dar nó em pingo d'água. Como diz aí, no mundo, é mais sujo do que pau de galinheiro, ou seja, um puleiro de galinha. Em casa, ele acaricia a esposa de mão fechada, espanca os filhos. Em casa, é um verdadeiro demônio, mas na igreja ele é santo, ele é um anjo de Deus. Então são inversões de valores. E o pior de tudo, irmão, é que às vezes a mulher ela está refém, assim como os filhos, daquela situação. E às vezes acaba falando bem o ministério do elemento, porque tem medo das represálias, né? Tem medo
do que pode acontecer se a máscara dele for derrubada. Então, é aí que entra a oração, é aí que deve entrar o jejum antes de separar alguém para o ministério. Eu tive a infelicidade de presenciar, alguns anos atrás, um pastor ao qual eu auxiliei aqui numa cidade próxima, e chegou uma oportunidade que precisava se separar alguns diáconos na igreja. E dentre essas pessoas que foram apontadas, tinha um rapaz recém-chegado, já de uma outra igreja, estava parado, né, ou como a gente costuma dizer, desviado, e ele se reconciliou com o Senhor e a partir dali começou a trabalhar, e era uma pessoa assim muito dado, tinha uma facilidade de comunicação, né, com as pessoas, e ele ficou ali como cooperador. E esse pastor resolveu já levá-lo para o diaconato. E na reunião que nós tivemos, uma reunião local, para aprovar os nomes das pessoas que deveriam ser levadas para o diaconato, era um total de 5, e um presbítero, e um diácono que ia ser levantado para o presbitério, e na hora da votação lá, citaram os nomes, e eu dei o meu parecer, né, de acordo com as pessoas que eu já acompanhava, que eu conhecia, que tinha convivência, sabia da índole daqueles irmãos, então aquelas pessoas ali, eu dei o meu voto a favor, porque há muitos anos eu conhecia o trabalho daqueles irmãos, conhecia suas famílias, sabia, conhecia a maneira de cada um deles e sabia que não tinha nada que viesse desabonar, né, a sua conduta moral ou espiritual. Mas quando levantaram o nome daquele jovem, eu senti de Deus que não era o momento. E eu falei para aquele pastor, falei, eu não tenho nada contra levantar essa pessoa para o diaconato. Ele tem demonstrado ser um bom crente, está com a gente aí há 6 meses, não falha as reuniões, está sempre ali, disposto, ajudando, mas eu gostaria de sugerir que a gente deixasse ele um pouco mais no óleo, para a gente observar mais de perto, e talvez numa próxima separação a gente apresentasse ele ao diaconato, porque eu acho meio precipitado a gente fazer isso agora. O pastor olhou para mim, sério, não retrucou, e mudamos de assunto, vamos tratar de outros assuntos ali concernente ao trabalho. E o fato é que quando chegou no dia da reunião geral, na sede, foi levantado aqueles irmãos para diaconato e presbitério, e lá no meio estava aquele rapaz, foi levantado lá para o diaconato. Tudo bem, eu falei o que Deus colocou no meu coração, também não me opus, não me levantei contra. O resultado é que, passado aí umas 2 semanas, eu fui comunicado, veio um adolescente na minha casa, me chamando, pastor Elias. Falei, ô, meu irmão, tudo bem? Pastor fulano, não vou citar nome por questão de ética, pastor fulano está solicitando a sua presença lá na igreja urgente, vai ter uma reunião lá e ele precisa da sua presença lá. Eu falei, tá bom, estou indo lá. Chegando lá, encontrei já os obreiros locais, e o negócio estava fervendo. Eu cheguei por alguns minutos, fiquei ali sem entender do que estava tratando, porque eu já cheguei, já estava sendo tratado o assunto. E aí eu falei, irmão, eu estou observando que o calor aqui está bastante quente, está muito calor, e até agora os irmãos estão conversando, mas eu até agora não entendi qual é o assunto, e eu gostaria que, por gentileza, o irmão desse nome aos bois. Aí, não, meu irmão fulano, que ele foi surpreendido aí, né, roubando aí com a turma aí, deu com a polícia, e trocou tiro com a polícia, e a polícia acabou matando lá um não sei quem lá, e feriu outros, e ele foi preso, está preso. Então, essa reunião aqui, irmão, é com a finalidade da gente tirar o diaconato do irmão. E aí, eu não perdi a oportunidade. Eu disse, irmão, tirar o diaconato como? Existe alguma técnica da gente tirar o diaconato de uma pessoa, ou como presbitério, ou mesmo de evangelista? Existe alguma técnica de tirar essa função? Porque, no meu entender, não existe. Esse camarada, se ele não morreu aí trocando tiro com a polícia, e se tivesse morrido aí trocando tiro com a polícia, ele ia continuar sendo diácono. Ele ia ser diácono lá no inferno. Por quê? Porque vocês fizeram o que a Bíblia recrimina. Vocês impuseram as mãos sobre a cabeça dele precipitadamente. Quantos pastores e presbíteros impôs as mãos na cabeça dele lá? Então, vocês oraram a Deus, vocês pediram a bênção de Deus e declararam que ele era um diácono. Então, ele não se tira o diaconato de ninguém. Você pode excluir,
disciplinar, mas ele vai continuar sendo um diácono. Acabou, irmão. Isso aí não é a coisa que você dá e toma. É por isso que você não pode fazer as coisas dessa forma. Eu falei, mas eu louvo a Deus que desse crime eu estou inocente, porque eu avisei o Senhor que não era hora de fazer aquilo. E aí, para resumir, os irmãos fizeram lá uma oração para tirar o diaconato daquele irmão. Não, irmão, nós orou para colocar e agora nós ora para tirar. E ficou dessa forma. E o rapaz se perdeu de vez, foi preso e parece-me que nunca mais voltou no convívio da igreja. Então é isso, irmãos, que a gente precisa ter cuidado. São coisas verídicas que aconteceu e eu presenciei. Não estou contando aqui uma história de Trancoso para você e nem uma coisa que eu ouvi contar. Então é por isso que a gente tem que seguir o modelo bíblico, porque as coisas de Deus têm que ser tratadas com muita seriedade. Deus não está brincando de fazer igrejinha e nem de fazer pastorzinho, de levantar pastorzinho, não. No segundo ponto aqui, nós temos aqui tentados, mas aprovados. É normal ser tentado, pois vivemos num mundo dominado por Satanás e seus demônios. A tentação é o meio pelo qual o caráter e a estrutura do obreiro são colocados à prova. Salomão aconselha que diante da tentação não podemos ceder. Provérbios capítulo 1, verso 10. Então nós vemos aqui que ninguém está isento da tentação. Existe um hino na harpa que diz que tentado não cedas. Ceder é pecar. Então todos os homens, sem exceção, é tentado. Mas nós precisamos resistir à tentação. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você pode perguntar para mim, mas irmão Elias, é fácil resistir? Não é, mas é preciso. É preciso e conseguimos quando nós temos comunhão com Deus, comunhão com o Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus também registra que o Senhor não permitirá a tentação além daquilo que nós possamos suportar. Porque junto com ela, Deus nos trará o escape. O importante é a gente ter essa resignação de permanecer firme, porque o socorro virá. E o nosso socorro vem de quem? Vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, por exemplo, que lá na narrativa dos evangelhos, está afirmando que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, conforme está registrado ali em Mateus, no capítulo 4, verso 1. E ali, aquele texto, ele é impactante, pois mostra que o diabo tentará os que procuram viver em santidade, submissão e dependência de Deus. Jesus combateu através da palavra. Por isso, Paulo disse que precisamos manejar bem a palavra da verdade, conforme está registrado em 2 Timóteo, capítulo de número 2 e verso 15. Então, a importância de termos o conhecimento da palavra de Deus é para que você possa manejar nos momentos que você está enfrentando dificuldade, você possa usar a palavra de Deus para se defender. Foi o que Jesus fez ali. Então, um crente que ele está alheio ao estudo sistemático da Bíblia, da palavra de Deus, ele é um cristão sem força. Ele é um cristão desarmado. Porque a Bíblia é a nossa arma, né? Ela é a nossa regra de fé. Então nós precisamos ter contato com ela, ter comunhão com a palavra de Deus também. E é através da palavra que nós vamos vencer o inimigo. É através do estudo sistemático da palavra de Deus que nós vamos ter o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Ninguém entra de gaiato no navio. Você entra porque você quer entrar. Porque o Espírito Santo, ele te avisa. Quando você vê o mal, eu não sei de que forma, mas você sabe que aquilo não é um ambiente para você. Então o Espírito Santo está falando na tua mente, no teu coração. Não vai, não faz isso. Muda de caminho. É perigoso, ali tem perigo, tem veneno na panela. O que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz que você é engodado. Ou seja, sempre existe um namoro. Dificilmente você vai entrar numa esparrela de vez, assim, de olho fechado. Geralmente vem aquela sensação, aquele desejo, a curiosidade, e você chega a planejar, como eu falei numa lição anterior. Você planeja como vai ser ou como vai deixar de ser. E aí você está realmente trazendo escândalo à obra do Senhor, principalmente quando você é um obreiro na casa de Deus. Então, o Senhor Jesus foi tentado, e diz aqui o texto que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo tentou.
Tentou de todas as formas ludibriar o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus venceu ele através da palavra. Está escrito. E é dessa forma que nós também poderemos vencer o inimigo das nossas almas. Foi no deserto, ao ser tentado, que Jesus demonstrou que é possível vencer as tentações e permanecer firme no propósito de Deus. Como obreiros, necessitamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, conforme está registrado em Efésios capítulo 6, verso 10. No segundo ponto, provados diante do materialismo, que é um outro ponto também, meus irmãos, que tem derrubado muito obreiro. Muitos pastores e líderes têm caído nesse quesito aqui. Assim como em nossos dias, na época primitiva, havia pessoas que faziam negócios com o evangelho, objetivando o lucro e a vantagem pessoal. Não é à toa que Paulo adverte o obreiro para que não seja cobiçoso de torpe ganância, conforme está registrado lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3. As altas cifras e o status têm levado muitos a abrirem mão de convicções e valores e se tornarem fantoches de Mamon, Deus do dinheiro. A ambição desenfreada e o materialismo pode nos persuadir a viver um estilo de vida incompatível com o chamado de Deus. Não é pecado possuir bens e ter uma vida confortável de modo algum. O problema consiste em ser dominado pelo desejo de obter riquezas a qualquer preço. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 9 a 11. Então, um dos pontos que nós temos visto aí é essa inversão de valores. Muitos obreiros, muitos líderes, eles têm trocado o santo ministério que Deus lhe confiou e têm transformado as suas denominações em organizações religiosas com fins lucrativos, né? Quando você abre um estatuto de uma instituição religiosa, geralmente está escrito lá, sem fins lucrativos. Quando você entende que a organização religiosa ela é sem fins lucrativos, isso está patenteado de que todos os recursos que forem arrecadados dentro dessa organização, ela deve ser gerida pela organização, né? Nós sabemos que hoje, para você ter aí um ministério ativo, você precisa de dinheiro. Isso aí seria uma incoerência, né, da parte de alguém achar que as coisas acontecem assim, né, como um passe de mágica, eu quero e acontece. Você precisa de dinheiro. E para você manter uma instituição, você precisa de pessoas que colaborem, que contribuam. O ponto, né, central de tudo isso não é o fato das pessoas que estão ali contribuir para aquela organização, para manter, para ter a manutenção, para gerir todas as despesas que essa instituição vai ter, mas alguns líderes têm crescido o olho naquilo ali. E eles passam a viver como verdadeiros reis. E eles passam a esquecer da irmandade, né? Não seguindo o modelo da igreja primitiva, aonde tinha sim contribuição. As pessoas vendiam as suas propriedades, faziam doações. Mas o que é que está registrado lá? É que tudo aquilo que era angariado pelaquela organização religiosa era compartilhado entre todos os irmãos de acordo com as suas necessidades. Por quê? Porque nós sempre vamos ter nas organizações religiosas pessoas que têm um padrão de vida razoável, bom, outros mais ou menos, e vamos ter aquelas pessoas que não têm padrão de vida, eles são pobres, são carentes, necessitados, muitas vezes doentes, desempregados, pessoas que estão muitas vezes abaixo ou na linha da pobreza. E isso é fato, irmãos. Você viajar para o Nordeste do nosso país, sabe, você vai perceber a situação de muitos irmãos ali, né, são servos de Deus fiéis, mas os coitados ali não têm muitas vezes o que comer, não têm uma moradia decente, e muitas vezes, irmãos, são solapados, eles são obrigados a quebrar coco o dia inteiro para ganhar dinheiro, para entregar para a igreja, porque a igreja precisa convidar o fulano de tal, missionário, precisa pagar o cachê para o fulano de tal. Isso é um absurdo. Enquanto que essa instituição deveria ter uma assistência social e uma maneira de amparar esses irmãos necessitados e fazer acontecer o que é bíblico,
como aconteceu na igreja primitiva, os líderes, algum grupinho ali que faz parte ali da cúpula, eles ficam mais ricos, compram propriedades para tudo que é lado, apartamento, mansões, casa, tem casa de aluguel, tem um monte de coisa, e esse dinheiro não é deles. Esse dinheiro é da igreja. Esse dinheiro foi doado para a igreja do Senhor, para atender as necessidades da igreja do Senhor na terra. E o camarada tem avião particular, tem carro de luxo, enfim, o camarada se torna um verdadeiro magnata, um milionário. Enquanto que as pessoas, a maioria das pessoas na sua igreja, nenhum carro que presta não tem para andar, muitos andam a pé, apertados dentro das conduções, andam de bicicleta, caminham quilômetros para chegar até a igreja, mas tem que cumprir a fidelidade. Irmão, se eu fosse falar aqui, eu ia ficar 2 horas falando. Vamos deixar esse assunto para lá. Mas está aqui. E isso se tornou uma prática. O que tem de ministérios por aí, irmão, mas a maioria deles não estão preocupados com o bem-estar dos irmãos da igreja, não. Estão preocupados em tirar o máximo que eles puderem para poder se manter no topo da pirâmide, sendo sustentado pela membresia da igreja. Viagens internacionais, férias, hospedagem em hotéis 5 estrelas, sabe? Isso é um absurdo. E ele se sente como se fosse deuses. Como diz um famoso escritor, muitos desses já estão gozando do céu aqui na terra. Tudo que eles teriam que desfrutar lá no céu já estão desfrutando aqui, porque lá no céu eles não vão entrar. Ok, meus amados irmãos? Então nós vemos aqui ainda, no ponto 3, nós vemos aqui como deve ser o obreiro, sendo um homem segundo o coração de Deus. Uma das expressões mais fortes da Bíblia é quando Deus diz que daria pastores segundo o seu coração, conforme está registrado em Jeremias capítulo 3, do verso 15 a 17. Em outra passagem, ele diz a Samuel que já havia escolhido um homem segundo o seu coração para ser rei. Está registrado em Atos capítulo 13, 22. Assim, antes de ser obreiro, que sejamos homens segundo o coração de Deus. Esse é o ponto-chave. Não adianta querer ser, é preciso ser chamado. E muitos, quando a gente olha para a palavra de Deus, vão perceber que eles não queriam esse encargo. Não queria, de jeito nenhum. Muitos colocaram obstáculo. Olha, eu não sirvo para isso, eu sou pesado de língua, o que eu vou falar? Como eu vou me expressar? Mas, infelizmente, nos nossos dias tem muita gente que se auto-intitula pastor, evangelista, bispo, missionário, e há uma facilidade de se produzir credencial aí, coloca lá um nome e faz uma credencial e sai por aí fazendo coisa aí que Deus não mandou fazer. Um homem que escuta a voz de Deus. Vivemos numa sociedade onde muitas vozes têm ecoado em nosso coração. Porém, o que determinará o sucesso do ministério que Deus nos confiou é o fato do nosso coração estar na mesma frequência que o coração do Pai. Deus ainda revela e vocaciona. A exemplo do que aconteceu na igreja de Antioquia, precisamos deixar o Espírito Santo falar em nossas reuniões, chamando pessoas para o exercício do ministério, conforme está registrado em Atos capítulo 13, do verso 1 a 3. Paulo orienta: não se precipite a impor as mãos sobre ninguém. 1 Timóteo capítulo 5, 22. Consagração não é promoção, e sim resignação. Os irmãos entenderam aí? Eu tinha adiantado, mas aqui veio a confirmação. E quantas pessoas estão impondo as mãos precipitadamente, porque acha o que está escrito aqui. Consagração não é promoção, irmão. Você não está promovendo o irmão de cooperador a diácono, nem diácono a presbítero, nem de presbítero a evangelista e assim sucessivamente. Você está consagrando e o Senhor está dizendo amém. Mesmo que essa pessoa no futuro venha a ser uma cauda de escorpião ou se torne uma cobra. Não é à toa que, por muitas vezes eu ouvi alguns pastores mais antigos dizendo: rapaz, eu acho que nós separamos foi um diacho, no caso o diácono. O diácono se tornou um diacho. Ué, por que se tornou um diacho? Porque não fizeram da maneira certa.
Simplesmente olharam a aparência, viram que ele tinha jeito, que ele era bonitinho, que quem sabe ele era um dizimista fiel, porque isso é essencial, sim, mas não é tudo. Principalmente quando se fala de separar alguém para o ministério, tá certo? E aí depois se arrepende assim, chama aquele diacho lá. Por quê? Porque já não é mais diácono, agora virou um diacho. E vai fazer o quê? Vai ser diacho até a volta de Jesus, irmão. Se ele não se converter, se ele não mudar de atitude, não entrar pela porta certa, o diacho depois vai para o lago, para o abismo, né? Para o sofrimento eterno. Mas você vai ter que conviver. Né? E outros falam assim, virou uma cobra e picou aquele que estendeu a mão para ele. Ou vomitou no prato que ele estava comendo. Amém? Vamos adiante aqui no último ponto, onde diz: a fonte da nossa força está em Deus. A teologia paulina se fundamenta em Cristo. Sua recomendação para Timóteo foi: fortifica na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Precisamos nos refugiar em Deus e entender que dele vem o nosso sustento e amparo ministerial. Para que possamos suportar os embates da fé, é necessário viver uma vida piedosa, de comunhão com Deus, estudo da palavra, oração e jejum. Um obreiro aprovado por Deus sabe que seu ministério deve pautar-se pela vontade de Deus e não pela vontade humana. Paulo deixou bem claro sua decisão em agradar a Deus, conforme está registrado lá em Gálatas, capítulo 1, do versículo 9 a 12. A nossa vida, irmãos, é feita de escolhas. Diuturnamente, temos que tomar decisões, algumas difíceis, outras fáceis, mas são escolhas e elas determinarão quem seremos e onde chegaremos. É cômodo escolher aquilo que vai nos trazer conforto, mormente em um mundo que prega o capitalismo, o materialismo e o pragmatismo como meio de alcançar objetivos. Precisamos entender que quem rege a nossa vida é o Senhor Deus, e Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos frágeis, conforme está registrado ali no Salmo 103 e no versículo 14. Saber lidar com uma chamada muitas vezes singrar em um oceano de dilemas, conflitos, crises e provações. Paulo se tornou um exemplo porque soube fazer as escolhas certas. Teve sensibilidade suficiente para que, diante de tantas vozes, discernisse a que o levaria a cumprir o propósito de Deus em sua vida. Portanto, concluímos dizendo que é nas lutas e nas provações da vida que somos credenciados por Deus para ser seus representantes na terra. Então, antes de termos uma credencial física dada pelo homem, nós precisamos ser credenciados por Deus. E somente serão credenciados por Deus aqueles que estiverem aptos, e dispostos a sofrer todos os embates que se levantarão, durante o seu ministério terreno. Muitas coisas acontecerão, mas o importante é você permanecer firme. A firmeza e a longanimidade, e a fidelidade a Deus são marcas indeléveis de que você é chamado por Deus e foi escolhido e vocacionado para o santo ministério. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Querendo Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.